quando eu me formei, um pouquinho antes de eu me formar, eu tinha um amigo meu que estudava comigo que ele ficou um ano lá. Ele parou a faculdade e foi. Uhum. E, cara, eu sempre gostei de inglês, sempre gostei sonhava de conhecer os Estados Unidos e tal. E daí o cara foi, e aí me contava as coisas. E eu falei, eu quero ir. Aí conversei com meu pai falou, você que sabe e tal. E ajeitei, paguei tudo, fiz curso de inglês, intensivão de inglês. Paguei tudo as despesas, tirei visto, tava tudo pronto para mim ir, quando eu terminei a faculdade. Aí eu acabei a faculdade, eu colei grau, vim para Mumbai, porque eu só ia ir em abril. A minha viagem estava programada para abril. Nesse meio tempo, a Cevale precisava de um agrônomo, e que fosse alguém da região que conhecia os produtores aqui da região. E o pai do Cristiano, que é meu padrinho, o seu Benjamin Bortolotto, veio e me falou, você não quer trabalhar lá? Eu falei, padrinho, não quero não, porque eu vou para os Estados Unidos. Ele falou, mas rapaz, vai trabalhar, você não consegue adiar a viagem? Eu falei, mas se eu adiar a viagem, nunca mais eu vou. Aí ele falou, mas você não pode perder a oportunidade aqui dentro da tua casa, nunca mais vai acontecer um negócio desse, né? Aí, beleza, eu fiquei pensando, matutando, eu falei, realmente eu acho que compensa. Eu conversei com o rapaz que foi meu agente da viagem, dá para mim postergar, ele falou sim, dá. Aí eu deixei em stand-by a viagem, aí aceitei, fiz a entrevista de emprego, fui lá em Palotina, fiz todos os trâmites para poder entrar. E daí comecei, se eu não me engano, em abril. Eu entrei em março, mas quando eu vim para Mumbai em abril, 2003, se eu não me engano. Aí depois eu trabalhei um ano, aquele ano na Cevale foi muito difícil, foi um ano muito seco aqui em Mumbai. Tem gente que perdeu muita coisa aqui naquele ano. Sim, foi uma estiagem muito... sempre castigando, né? Uma estiagem muito dura. Naquela época não existia seguro, era tudo meio no risco mesmo, o risco ficava todo pro produtor. E daí foi um ano difícil para mim, para a Cevale, porque a gente não conseguiu receber conta, e foi muita pressão, e eu... Aí é um efeito cadeia, né? E daí começou a vir muita pressão, e daí eu falei, cara, não é para mim isso aqui. Falei, não é para mim, não. Aí eu fui, sentei com o Marco Antônio e falei, Marco, para mim tá muito difícil essa questão desse período que passou. E eu me dei uma desanimada, falei, não, eu vou sair. Aí liguei pro meu agente lá, dali 30 dias eu tava nos Estados Unidos já. Só deu tempo de eu ajeitar minhas coisas e ir. E aí, se você achou que pisar em Londrina, numa cidade grande, era algo diferente, imagina quando você pisou nos Estados Unidos. Mas, né? Cara, eu fui muito bem recebido lá também, sabe? Graças a Deus, lá, eu acho que se eu te falar que o meu baque foi menor lá do que quando eu mudei para Londrina, até porque eu era uma criança, né, com 14 anos, E quando eu fui para Londrina, eu já tinha 20 para os Estados Unidos, eu já tinha 24. Formado, experiência de trabalho, né? Já estava, vamos dizer assim, quase um homem, né? E eu diria na idade certa, né? Porque daí a gente consegue absorver tudo de uma maneira muito melhor lá também, né? As experiências, já com uma visão da profissão aqui, você daí começa a olhar lá, aprender, entender como as coisas funcionam lá, né? Que é um agro muito avançado também, tem muita, né, a puxar e trazer para cá, né? Ela é um pouco diferente, né? Bem diferente, né? Bem diferente. E aí, assim, qual que foi o principal aprendizado, assim, que você... trouxe de lá, assim, Ernie? Porque um ano aconteceu, eu imagino, muitas coisas, né? Muitos aprendizados, mas se você tivesse que tirar alguma coisa desse ano que você teve lá, cara, e até... Toda vez que me perguntam isso, eu só falo uma coisa, que eu nunca vi um povo que trabalha tanto que nem aquele pessoal lá. E aqui, o que eu aprendi lá é que você só vai conseguir crescer na vida se você trabalhar. Porque, cara, pensa no povo que trabalha. Meu Deus do céu. O primeiro patrão que eu tive lá, ele tinha 64 anos. E ele trabalhava que não tinha fim, o senhor que trabalhava. Era uma empresa do agro lá? Não, eu trabalhei numa fazenda. 2 fazendas eu trabalhei. A primeira fazenda que eu trabalhei era um senhor David, o nome dele. O homem trabalhava igual um camelo. E isso que a gente enxergou. Aí eu tinha uma amiga minha que também... Era mãe solteira de 2 filhos, ela trabalhava 12 a 14 horas por dia. Então, assim, todo mundo que eu conheci lá trabalhava demais. E lá vamos dizer assim, que a gente escuta falar dos Estados Unidos, que é um país que valoriza quem trabalha, né? Sim. E eu senti isso na pele. Então, se você trabalha, você vai ser valorizado. Isso que é a lição que eu trouxe, né? Vamos dizer, de todo ano que eu passei lá,
várias outras coisas, lógico, que eu aprendi, que eu me identifiquei, que eu trouxe para a minha vida pessoal. Mas o que me marcou muito é essa relação que eles têm com o trabalho, sabe? É uma coisa muito forte. Não é à toa aí que é uma das maiores economias, né? Realmente assim, claro, não existe nação perfeita, né? Mas eu acho que o bacana da gente conseguir fazer uma experiência fora do país é você conseguir olhar para aquilo que dá certo, né? E tentar adaptar, né? Ao nosso dia a dia, enfim. Então talvez seja uma daquelas coisas que todo mundo tem que fazer, né? Também. Com certeza. Quem tiver essa oportunidade, quem tem oportunidade de poder ir, é uma coisa que você... Eu não vou nem dizer assim, sabe, Alexandre, que eu cresci profissionalmente. Profissionalmente eu acho que não, porque a tecnologia lá era muito mais avançada e quando eu voltei para cá, a realidade era outra. Eu não fiquei numa fazenda que era de soja, porque como eu já fui tarde, então eu não tinha mais opção de escolher fazenda de soja. Eu fui para uma fazenda que plantava trigo, trigo e cevada, e beterraba açucareira. E daí no inverno eu fui para uma fazenda de gado. Aí era um pouquinho mais... Frio. Demais. Era um pouquinho mais voltado, vamos dizer, para o nosso negócio aqui em Amambai também, né? Mas tudo diferente também, né, Ernie? Porque a raça do animal é outra, né? Lá era no inverno, era só gado fechado e... Nossa, era serviço pesado e... Nossa, imagina. Coisa de louco. Coisa que a gente não imagina que tem gente que tem que fazer. Tem que fazer. Legal. Ô Ernie, e aí quando você voltou dos Estados Unidos, como foi se reinserir? Né? Porque essa tua preocupação lá ao entrar na cooperativa ou sair, acredito que foi a mesma depois, né? Voltando com uma folha em branco na mão, né? E agora? Cara, eu quando voltei bem perdido, assim. Aí eu falei, só que eu não podia perder tempo, né? Sim. Imagina, eu já estava com 25. Aí aquele ano, a minha família da minha mãe, nós recebemos por herança uma propriedade que era do meu avô. E ela é uma terra um pouco melhor. A gente já começou a imaginar que poderia fazer uma agricultura naquela área. E daí me encorajamos. Meu pai já tinha uma área aqui na saída do Ponto Porã, que era pequena. Aí estava até arrendada a área, daí ele venceu o contrato, ele pegou, vamos plantar soja, comecei ali. Aí abri no outro ano já abri mais um pedaço lá na outra fazenda, no outro já abrimos mais um pedaço e foi abrindo. Legal. E aí então quando você voltou de lá, você começa a ser um produtor rural, dá para se dizer assim? Então. Eu acho que eu devo ter ficado um ano mais ou menos meio perdidão, porque não tinha vencido o contrato, até eu venci o contrato no outro ano, que foi 2006. Aí começo de 2006 colheu soja e daí ele entregou a terra. Daí eu já plantei 6 e 7, foi a minha primeira safra que eu plantei, foi 6 e 7, 2006 e 2007. Aí dali não parei mais. Né? Legal. Legal. Show de bola. Ernie, assim, você contou que foi uma atividade desde o início muito próximo à família e presente com a família e tudo mais. Uma pergunta que eu costumo e tento fazer para todos os convidados aqui é o que isso representa para você, esse convívio com a família, quais são os valores que nesse início da produção rural para você, nesse contato próximo com a família, com trabalhar junto com a família, o que você carrega até hoje de estudo, né? Não é uma coisa que acabou, você ainda está, sim. Né? Nisso, mas hoje já pai, né? Patriarca da própria família, com certeza você deve agir com teus filhos, com a tua esposa, a partir de valores que você aprendeu, né? Nessa época, aí, nessa fase, voltando jovem lá dos Estados Unidos, começando a empreender, dá para dizer, né? No ambiente rural. O que você destaca, assim, que você aprendeu e que te gerou valores que você carrega até hoje? A educação que meus pais me deram foi bem, vamos dizer assim, linha dura, né? Que eu acho que moldou meu caráter, vamos dizer assim. Meu pai sempre foi uma pessoa muito honesta, muito trabalhadora, muito decidida. Meu pai é uma pessoa muito decidida. Se põe um negócio na cabeça, é difícil de tirar dele. E minha mãe também é uma pessoa muito para frente, muito inteligente. Então, eu acho que essa educação que moldou a pessoa que eu sou hoje. E eu sempre tive valores religiosos dentro de casa também.
Então, uma coisa vai levando a outra, né, Alexandre? Eu acho que família bem estruturada, família com muitos valores, e não tem como dar errado, vamos dizer assim. A gente acaba sendo conduzido da forma que tem que ser, né? Sim. Então, eu acho que eles criaram esse caminho, trilharam esse caminho no início para mim, e depois eu vou seguir o meu caminho, que vai ser baseado naquele início que eles deram para nós, né? Legal. Para mim e para meus irmãos, né? Legal. Show de bola. Erni, só estamos começando. Para você que está chegando agora, fica à vontade, seja bem-vindo. A gente está aqui com o Erni Agostini para contar um pouco da sua história para nós, que vale muito a pena. Você que já está assistindo, espero que esteja gostando. Aproveita para compartilhar com os amigos, os familiares, no grupo de WhatsApp, na rede social. Manda lá o link aí, ó, do nosso canal no YouTube para mais pessoas poderem assistir agora ao vivo. Afinal de contas, ao vivo é muito melhor. E você pode daí então interagir com a gente aqui, mandando uma pergunta, mandando um comentário. A gente já teve aqui a presença do Fábio Antunes, mandando uma boa noite para nós. Boa noite, Fábio. Boa noite. E acompanha aí a nossa Fábio prosa. É meu companheiro de estudo bíblico, o Fábio. Legal demais. O Lucas Santana também mandou aqui, boa noite, assunto de vital importância na nossa região e também país. Valeu, Lucas, um abraço aí para você, para Val. E o nosso parceiro lá da Lock Ferramentas também mandando aqui para nós um boa noite e marcando presença. Valeu, tamo junto. E agora, como a gente vai continuar a conversa, Erni? Já falamos muito, já deu para secar a boca, né? Já. Então tá na hora já da gente começar a tomar um tererezinho. Afinal de contas, hoje tá quente, muito tá quente. Calor. Se você não tá tomando tereré essa hora, vai lá, faz um tererezinho rapidinho, volta aí para poder assistir a gente, tá? Porque vai valer a pena, a gente só tá começando. E eu tenho uma recomendação para você. Não só faça um tereré, mas faça um tereré com erva mate São Roque. Já tomou a erva mate São Roque? Sim, a pura folha, muito boa. Boa. Muito Inclusive, boa. É a que a gente vai tomar aqui para começar nosso tereré. Então, faça as honras, Erni. Obrigado. E para você que não conhece a erva mate São Roque, você está perdendo, porque a erva mate São Roque é uma empresa e indústria legítima também de Amambai, que a gente tem o maior orgulho de receber o apoio e a parceria aqui. Já são 50 anos de tradição e história com a Amambai, levando aí para fora do nosso estado, São Paulo, Rondônia, uma erva produzida e preparada pelas mãos de amambaienses. E não só erva de tereré, mas também de chimarrão e chá. Tá bom o tereré? Tá geladinho? Tá ótimo.